Meus pais faltaram ao meu casamento porque me casei antes da minha irmã perfeita. Agora, a imagem de família perfeita deles está finalmente desmoronando. Depois de 4 anos juntos, eu, mulher de 32 anos, casei-me há 8 meses, exceto minha irmã. Márcia, de 30 anos, e meus pais, todos compareceram ao casamento. A decisão dos meus pais de faltar à ocasião me surpreendeu, mas a ausência da minha irmã não me surpreendeu porque nunca nos demos bem. No entanto, dada a nossa história, eu deveria ter previsto isso. Vou lhe dar algumas informações sobre nossa dinâmica familiar. Não posso culpar totalmente meus pais por sempre favorecerem minha irmã em vez de mim. Ao longo de sua vida, ela se destacou em praticamente tudo. Ela se tornou o foco das atenções em todos os cômodos em que entrava assim que conseguia andar. Ela ganhou todos os concursos de ortografia, feiras de ciências e shows de talentos durante o ensino fundamental. No ensino médio, os papéis de presidente de classe, orador da turma e rainha do baile eram quase idênticos. Alta, magra e atraente o suficiente, ela estudou modelagem na faculdade antes de se concentrar em administração. Ela conseguiu seu primeiro trabalho de modelo durante o segundo ano e ainda me lembro disso. Para comemorar, meus pais organizaram uma festa espetacular para todos os nossos familiares e amigos dela. Sua primeira foto profissional foi emoldurada e pendurada em nossa sala, onde ainda hoje está exposta logo acima da lareira. Eles simplesmente sussurraram, "Muito bem", e começaram a organizar a próxima sessão de fotos de Márcia no mesmo ano em que me formei em ciência da computação. Ela imediatamente subiu na hierarquia corporativa depois de se formar e conseguir um emprego em uma empresa conhecida. Aos 30 anos, ela já possui um escritório de esquina e um carro corporativo, o que indica que é uma executiva sênior. Enquanto isso, trabalho como desenvolvedor de software de nível médio para uma conhecida empresa de informática. Embora esteja satisfeito com meu trabalho e acredite que é uma profissão respeitável, não é o tipo de trabalho que os pais se gabam na frente dos filhos. Além disso, sou maior e mais baixo que minha irmã. Quando eu era criança, minha mãe fazia comentários desagradáveis sobre minha aparência, me inscrevia em programas de ginástica que eu não queria frequentar e me colocava constantemente em dietas. Ela diria: "Márcia nunca luta com seu peso", ou ela poderia acrescentar que você poderia ficar tão bonito quanto sua irmã se apenas se esforçasse um pouco mais. Embora eu tenha aprendido a ignorar esses comentários no ensino médio, eles tiveram uma influência. Com o tempo, passei a abraçar essas distinções. Acabei aceitando o fato de que meus pais nunca tiveram tanto orgulho do meu sucesso quanto do de Márcia. Quais foram minhas opções? Durante anos, tentei ganhar a aprovação deles, frequentando aulas que eles orientavam, ingressando em clubes que eles promoviam e até tentando ser modelo por um curto período. Um fracasso que minha irmã jamais esquecerá. No entanto, nada nunca foi suficiente. Eu era apenas a segunda filha e eles ficaram totalmente impressionados com as realizações de minha irmã. Desisti de tentar impressioná-los por volta dos meus 20 e poucos anos. Concentrei-me em estabelecer minha própria vida, progredir profissionalmente em meus próprios termos e formar relacionamentos com pessoas que me valorizavam por quem eu sou. Para ser sincero, desde então as coisas melhoraram. Sabendo que meus pais estavam continuamente preocupados em manter as aparências, mantive minhas interações com eles superficiais para evitar conflitos. Durante os nossos jantares de Natal obrigatórios e reuniões familiares esporádicas, eu acenava com a cabeça e sorria enquanto falavam sobre o último emprego, parceiro ou destino de férias de Márcia. Como eles tinham Marcia para babar, eles não perceberam meu afastamento emocional. Então, em uma conferência por computador, encontrei minha esposa por meio de um amigo em comum. Ele percebeu e me viu ao contrário da minha família. Ele apreciou meu senso de humor seco, minha capacidade de programar e, sim, até mesmo meu tipo físico desde o início. Ele nunca sugeriu que eu alterasse ou fizesse comparações com outras pessoas. Ele me pediu em casamento depois de 4 anos de namoro, enquanto estávamos sozinhos em casa comendo comida e assistindo nosso programa de TV favorito. Foi perfeito. Naturalmente, informei meus pais que estava noivo no ano passado. A resposta deles deveria ter servido como meu primeiro indicador. Não houve parabéns.
Apenas quietude. Minha mãe então perguntou se eu tinha certeza de que queria mergulhar de cabeça e sugeriu que eu melhorasse minha condição física antes do casamento. Meu pai não falou muito. Durante a festa de noivado, meu marido viu a reação incomum deles, que eu estava nervosa demais para compreender totalmente na época. Eles passaram a maior parte da noite encurvados num canto, segurando o telefone da minha mãe. Meu marido, então, me contou que os ouviu conversando ao telefone com Márcia, que estava claramente chorando. Eles estavam discutindo como esse não era o plano e como nunca esperaram que Rebeca se casasse primeiro, segundo o que ele mal ouviu. Houve alguns pequenos obstáculos no processo de planejamento do casamento. Apesar de eu ainda não estar noiva, minha mãe já havia criado vários painéis de casamento no Pinterest para Márcia e não estava interessada em me ajudar na escolha de um vestido ou local. Quando escolhi meu look, um vestido simples, mas deslumbrante em corte A, que me fez sentir linda, minha mãe apenas disse que era prático e adequado ao meu corpo. Minha futura sogra, que me tratou como a filha que ela nunca teve, e eu acabei colaborando na maior parte dos preparativos. Antes de enviar convites de casamento eletrônicos e impressos, examinei cuidadosamente e verifiquei novamente a lista de convidados com meu cônjuge para garantir que ninguém ficasse de fora. Tenho certeza de que meus pais receberam os deles porque os convites eletrônicos incluíam recibos vermelhos. Entrei em contato, enviei mensagens de texto e e-mail para eles várias vezes depois de descobrir que eles não haviam confirmado presença. Meus e-mails foram ignorados ou receberam respostas evasivas, alegando que estavam muito ocupados e precisavam verificar seus horários. Eu não poderia perder muito tempo me preocupando com isso, porque estava muito ocupada me preparando para o casamento. Meus sogros foram extremamente prestativos, ajudando em tudo, desde planos de assentos até arranjos florais. Mesmo no delicioso chá de panela oferecido pela irmã de meu marido, a dolorosamente óbvia ausência de minha própria família não foi mencionada. Embora meus pais não estivessem presentes, o dia do casamento em si foi incrível. Após a cerimônia matinal, organizamos uma recepção descontraída à tarde em um jardim. Todos estavam certos quando comentaram que parecíamos felizes e apaixonados. No entanto, houve casos em que a ausência deles pareceu um sofrimento físico, como quando percebi que os assentos da primeira fila estavam vazios, ou no baile de pai e filha ao qual não pude comparecer. Eu estava procurando respostas depois da lua de mel e do casamento. Quando liguei para eles, eles disseram que estavam profundamente magoados, pois nunca haviam recebido um convite formal. Minha mãe começou um longo discurso sobre como eu era imprudente, como ela sempre quis ajudar a organizar o casamento da filha e como não conseguia entender por que eu os deixaria de fora de um evento tão importante. Fiquei perplexo com isso, porque sabia que havíamos feito os dois tipos de convite. Durante a ligação, verifiquei nossos registros para ter certeza de que os havíamos enviado. Até a entrega física do convite foi confirmada. Não os confrontei sobre seus esforços para me atacar. Apenas pedi desculpas pelo erro e desliguei. Mais tarde, meu marido mencionou uma série de situações que indicavam suas verdadeiras intenções, como a forma como eles agiram mais chocados do que felizes quando os informamos que estávamos noivos, ou como eles continuaram inventando desculpas para não ajudar nos planos do casamento. Ele não havia mencionado essas descobertas antes, porque não queria aumentar minha ansiedade durante o processo de preparação do casamento. Mas a tendência era óbvia em retrospectiva. A ideia de que eu, a filha menos bem-sucedida, me casaria antes de sua amada Márcia era demais para eles engolirem. A maneira deles apenas confirmou o que eu sempre suspeitei, mas neguei, que nunca seria capaz de competir com minha irmã aos olhos deles. O mais decepcionante foi descobrir que o dia do meu casamento, que deveria ter sido uma celebração do amor e de novos começos, se tornou mais uma frente na batalha interminável para manter a imagem de família ideal, com Márcia no centro. Segundo familiares com quem conversei, Márcia ficou recentemente noiva de alguém com quem namorava há um ano. Nos bate-papos em grupos familiares dos quais não participo, meus pais expressam abertamente sua alegria por planejar um casamento caro para ela. Eles já se gabaram de adquirir locais de luxo e vestidos luxuosos, e minha mãe está levando Márcia para provas particulares em lojas de luxo durante todo o tempo entre mãe e filha que não me foi permitido.
É curioso que tantos membros da nossa família tenham subitamente se recusado a comparecer às festas de casamento e noivado de Márcia. A conduta dos meus pais no meu casamento parece ter se tornado um assunto de conversa entre a família. Quando meus familiares perguntam por que meus pais não compareceram ao meu casamento, eu apenas lhes digo o que acredito ser verdade. Eles não conseguiam lidar com a ideia de eu me casar antes de sua querida filha. Relato os factos tal como os vejo, sem exageros ou tentativas de suscitar simpatia. Os meus pais contactaram-me há alguns dias, acusando-me de tentar arruinar propositadamente o casamento da Márcia. De acordo com as acusações, os parentes com quem conversaram estão usando desculpas para evitar comparecer a qualquer um dos eventos relacionados ao casamento. Minha prima, com quem minha irmã desabafou, aconselhou-a de que as pessoas hesitam em vir porque ouviram falar do tratamento que meus pais dispensaram a mim. Meus pais me acusam de espalhar notícias falsas porque tenho inveja do caro casamento da minha irmã. A dificuldade é que estou apenas contando às pessoas a verdade sobre o que aconteceu. Talvez eles devessem reconsiderar suas ações, em vez de me culpar pelo resultado, se a verdade os fizer parecer mal. À medida que as circunstâncias mudam, acho cada vez mais difícil manter a impressão de estar com meus pais. A reação deles no meu casamento deixou claro para mim que eu nunca seria o suficiente para eles. Não importa o que fizesse, a ausência deles no meu casamento não é mais a situação mais desafiadora. É aceitar que nunca tive os pais adoráveis e encorajadores que esperava. Estou me concentrando em construir uma vida com alguém que realmente me valoriza pelo que sou agora. Mas manterei vocês informados se algo significativo acontecer. Primeira atualização: muitas coisas aconteceram desde meu último post há 2 semanas. Após suas declarações de apoio, decidi confrontar meus pais sobre a conduta deles no meu casamento e as atuais acusações de que eu estraguei o dia especial da minha irmã. Quando eles começaram a me enviar e-mails sobre sua história familiar contaminada, eu sabia que era hora de contar tudo. Durante nossa conversa por telefone, meus pais imediatamente começaram a me acusar de ter ciúmes de Márcia e de planejar tudo. Fiz algo que nunca tinha feito antes. Concordei com eles, mas não da maneira que esperavam, em vez de me defender como normalmente faço. Eu disse a eles: vocês estão certos. Não tenho inveja do trabalho, das realizações ou da atratividade de Márcia. Tenho inveja do amor e apoio inabaláveis que vocês ofereceram a ela, que vocês nunca tentaram me mostrar. Houve uma pausa na fila e minha mãe começou a argumentar que eu estava exagerando e que sempre nos trataram com justiça. Algo se despedaçou dentro de mim naquele momento e sentimentos que haviam sido reprimidos durante anos vieram à tona. Quando Márcia recebeu uma ligação de modelo, minha mãe cancelou meu jantar de formatura do ensino médio e seu traje de baile custou mais do que o custo total dos meus livros de faculdade durante 1 ano. Contei-lhes sobre cada aniversário em que o triunfo mais recente de Márcia superava as minhas próprias conquistas. Persisti apesar das tentativas de meu pai de me interromper, acusando-me de exagero. Contei a eles como era terrível ver os assentos dos meus pais vazios e como minha sogra tinha que me ajudar em tudo, desde o planejamento do casamento até a compra do guarda-roupa. Também mencionei como eles passaram anos organizando o casamento falso da minha irmã, sem demonstrar interesse no meu. Suas reações foram instrutivas. Eles me atacaram em vez de ouvir qualquer uma das minhas explicações. Por que você não falou se sentia assim? Minha mãe insistiu em falar com eles, como se eu já não tentasse há anos. Meu pai passou a insinuar que, ao abordar esses sentimentos com nossos familiares, eu estava sendo injusto e cruel. Minha mãe disse algo naquele momento que ajudou a esclarecer tudo. Nunca imaginamos que você chegaria ao ponto de tentar arruinar o casamento de Márcia por despeito, mas sempre soubemos que você estava inseguro quanto ao sucesso dela. Ela me disse: não foi assim que criamos você. Percebi que eles não conseguiam me ouvir. Eles presumiram que suas ações e minhas emoções não tinham nada a ver com a situação geral. Tem a ver com a resposta de Márcia. Mesmo durante todo esse debate sobre a ausência deles no meu casamento, eles estavam mais preocupados com as próximas núpcias dela do que com a dor que me causaram. Não tentei melhorar as coisas pela primeira vez na minha vida. Não me retirei nem pedi desculpas.
Em vez disso, expus minhas ideias diretamente a eles. Você é verdadeiro em um ponto. Você me criou com a suposição de que eu nunca estaria à altura, que as realizações de Márcia seriam sempre mais valiosas que as minhas e que sustentar a imagem ideal de sua família era mais importante do que meus sentimentos. Porém, você também me ensinou que eu merecia coisa melhor que isso, algo que você não queria me ensinar. Houve uma longa espera antes que meu pai falasse, e ele falou calma e coletivamente. Talvez seja a hora de pararmos de agir como se fôssemos pais horríveis, já que você já decidiu que somos e claramente gosta de nos ver sofrer. Esperávamos que você nos ajudasse a resolver esse problema, porque você é da família, mas é evidente que você tirou suas próprias conclusões. O último golpe foi dado pela minha mãe. Talvez vocês simplesmente não aguentassem não ser o centro das atenções, embora sempre tenhamos tentado tratar vocês dois adequadamente. Rebeca, não é nossa culpa. Você escolheu bancar a vítima. Eles tinham acabado de provar o que eu estava dizendo. Então não adiantava discordar. Mesmo nessa conversa final, eles se recusaram a aceitar seu papel em qualquer coisa. Então simplesmente desliguei e me despedi. Fiquei chocado ao me sentir confortado após a ligação. Lágrimas foram derramadas, com certeza, mas não foram as lágrimas frenéticas e tristes que me lembro da minha infância. Foram lágrimas liberadas. Pela primeira vez, eu disse tudo o que precisava dizer sem me conter ou me sentir mal com minhas emoções. Mais tarde, meu marido me notou olhando o pôr do sol no pátio dos fundos e sentou-se ao meu lado, segurando minha mão sem dizer nada. Eles nunca vão mudar, não é? Perguntei a ele depois de um tempo. Não, mas você tem, ele respondeu, apertando minha mão. E é isso que importa. Ele está certo, eu mudei. A jovem que buscava febrilmente a aprovação dos pais não está mais. Presente. Eles não precisam mais legitimar a mulher que emergiu daquela última conversa. Reconhecer que meus pais nunca serão as pessoas que eu preciso que eles sejam é difícil, mas é menos doloroso do que esperar que eles mudem. Pela primeira vez, não me importo com o que acontece no casamento da minha irmã ou no drama familiar. Eu dei a minha opinião e agora eles devem lidar com o que quer que surja. Qual é o aspecto mais único? Sinto como se um fardo que carreguei durante toda a minha vida finalmente tivesse sido removido. Embora não seja o final feliz que eu esperava com meus pais, pode ter sido exatamente o que eu precisava, a capacidade de parar de lutar pelo amor que deveria ter surgido naturalmente. Segundo a atualização, 3 dias se passaram desde meu encontro com nossos pais e as coisas tomaram um rumo inesperado. Márcia decidiu se envolver no drama, mas sua tática fracassou miseravelmente. Minha irmã me escreveu uma mensagem gentil ontem de manhã. Ela desenvolveu um tom condescendente ao longo dos anos, como pode ser visto em seu texto. O que você disse aos seus pais foi muito impróprio. Eles nos ajudaram em todas as fases de nossas vidas e nos deram tudo. Você não pode simplesmente culpá-los por serem péssimos pais porque está inseguro quanto às suas escolhas de vida. Ela continuou a mensagem com sua habitual mistura de superioridade moral e golpes sutis. Entendo que seu casamento não foi exatamente como você esperava, mas isso não significa que você deva tentar arruinar o meu. Não há nada de errado em querer celebrar aqueles entre nós que trabalharam arduamente para atingir determinados critérios. Rebeca, nem tudo tem que ser um concurso. Não me preocupei em responder. Percebi que interagir com ela só lhe dá mais munição depois de anos suportando seu comportamento manipulador. Em vez disso, bloqueei o número de telefone dela. Márcia nunca foi de tolerar ser ignorado, então acredito que foi o fim de tudo. Meu marido, que ria tanto que não conseguia falar, me ligou no trabalho algumas horas depois. Evidentemente, Márcia não conseguiu contactar-me diretamente, por isso descobriu o seu número de telefone pessoal, provavelmente através de um conhecido mútuo, e enviou-lhe uma série de mensagens descrevendo as razões específicas pelas quais a nossa relação de irmã nunca foi boa. Ela começou sua primeira comunicação com ele de maneira bastante profissional. Como irmã de Rebeca e alguém que se preocupa profundamente com o bem-estar de nossa família, sinto-me compelida a entrar em contato. No entanto, isso rapidamente se transformou em suas verdadeiras motivações.
Ela disse ao meu marido que ele tinha obrigação de me ajudar a me comportar de maneira mais adequada, porque ele era o novo homem na vida de Rebeca. As mensagens ficam mais paternalistas. A dinâmica familiar é complexa, explicou ela ao meu marido, um arquiteto de software profissional com MBA, acrescentando que alguém com a sensibilidade de Rebeca pode não compreender o panorama geral. Ela recomendou-lhe que me ajudasse a ver a razão antes que eu prejudicasse irreparavelmente as relações familiares. O principal motivo, no entanto, foi a tentativa dela de aproveitar seus instintos de ascensão social percebidos. Na verdade, ela escreveu: certamente você entende que manter bons relacionamentos com familiares bem-sucedidos como eu pode ser benéfico para o seu futuro. O comportamento de Rebeca só está prejudicando as perspectivas dela e, por extensão, as suas. Minha esposa, que sempre foi capaz de ver através do verniz de Márcia, achou engraçada sua tentativa de manipulação. Ele gostou de como ela presumiu que seu status corporativo ou a promessa de oportunidades de networking iriam impressioná-lo. Usando suas próprias palavras, ela realmente não me conhece, não é? Quando cheguei em casa naquela noite, revisamos as mensagens juntos. Eu estava rindo com meu marido, em vez de ser insultada ou indignada. Foi libertador ver os métodos desonestos de Márcia expostos, especialmente quando eram dirigidos a alguém que era completamente imune a eles. Este evento me ensinou informações valiosas sobre minha irmã. Apesar de suas realizações e sucesso, ela continua sendo a adolescente insegura que precisa rebaixar os outros para se sentir superior. Ela presumiu que poderia me controlar manipulando meu marido, demonstrando quão pouco ela entende sobre relacionamentos eficazes. Quando sua abordagem direta falhou, ela rapidamente passou a tentar usar meu marido contra mim, o que foi o detalhe mais revelador. Ela costumava fazer exatamente isso no ensino médio. Ela tentou colocar meus amigos contra mim quando não conseguiu me intimidar diretamente. Década diferente, mesma estratégia. Com esta nova perspectiva, vejo agora como as ações de Márcia se estenderam para além da típica rivalidade entre irmãos nos nossos primeiros anos. Ela fez um esforço concentrado para manter seu lugar como filha favorita, sempre dizendo aos nossos pais e a mim o quanto ela era melhor. Ela teve que ofuscar minhas realizações. Ela teve que apontar minhas falhas para todos com quem me tornei amigo. Minha reação aos jogos dela é diferente agora. Há 10 anos, as mensagens dela teriam me feito duvidar de mim mesmo. Eu teria ficado chateado e magoado há 5 anos. Hoje, simplificando, estou além do drama e considero engraçadas suas tentativas óbvias de manipulação. A resposta do meu marido foi ótima. Em vez de se envolver no drama dela, ele apenas respondeu: obrigado por sua preocupação com o bem-estar. De Rebeca, como marido dela, estou focado em apoiar sua felicidade, não em controlar seu comportamento. Acho que é melhor você encaminhar quaisquer preocupações futuras diretamente para Rebeca. Tenha um bom dia. Márcia enviou uma mensagem final após não receber a resposta solicitada. Vejo que ela envenenou você contra a família também. Não diga que não tentei ajudar quando tudo isso explodir na sua cara. Ironicamente, a tentativa de Márcia em ajudar consolidou a minha decisão de evitar a dinâmica prejudicial da minha família. Nada mudou, como pode ser visto na mensagem dela para meu marido. Ela continua sendo a mesma pessoa astuta que se sente compelida a influenciar todos os cenários e vê qualquer desvio de seu roteiro familiar perfeito como uma ameaça. Saber que suas tentativas de persuasão foram completamente inúteis é, sem dúvida, o aspecto mais agradável de toda a experiência. Ela teve sucesso em aproximar minha esposa e eu. Em vez de nos afastar, rimos de suas mensagens e planejamos uma escapadela de fim de semana à noite, alheios às consequências sociais. Percebi que a verdadeira família não consiste em manter fachadas ou contar histórias. Trata-se de ficarmos juntos, rirmos juntos e apoiarmos uns aos outros quando alguém tenta influenciar vocês, incluindo sua própria irmã. Estou mais convencido do que nunca de que deveria ficar longe do drama do casamento de Márcia. Em vez de nos envolvermos nas intermináveis batalhas de poder da minha família, meu marido e eu, decidimos nos concentrar em estabelecer nossa própria felicidade.
Acredita-se que o sucesso seja a melhor forma de retaliação, mas estou começando a perceber que o verdadeiro sucesso não consiste em impressionar os outros. Trata-se de abraçar suas decisões e cercar-se de pessoas que apoiam, em vez de obstruir seu próprio crescimento. Com base nesses critérios, sinto-me mais bem-sucedido do que nunca. Terceira atualização. Após a tentativa infrutífera da minha irmã de influenciar o meu marido há 2 semanas, os acontecimentos tomaram reviravoltas inesperadas. Apesar das tentativas urgentes dos meus pais para reabilitar a sua reputação, a questão piora. Descobri através dos laços familiares que meus pais estavam furiosos para corrigir a narrativa. Eles ligaram para cada parente separadamente e me acusaram de espalhar coisas sujas porque tenho inveja do casamento perfeito de Marcia. Eles acreditam que estou apenas ressentido, pois o casamento dela será significativamente mais elegante e bonito que o meu. De acordo com a história mais recente, excluí-os propositalmente do meu casamento para me retratar como vítima. É engraçado porque eles ainda moram na mesma casa que possuem há 30 anos e têm os mesmos endereços de e-mail desde o início do e-mail, mas afirmam que enviei o convite para um endereço de e-mail e local físico antigos. A boa notícia é que os seus esforços para mitigar os danos estão a falhar terrivelmente. Nossos familiares não acreditam nisso. Na verdade, vários membros da família revelaram suas histórias pessoais sobre o histórico de favoritismo de meus pais. De acordo com uma tia, a minha mãe já tinha tido um comportamento semelhante em casamentos de família para garantir que Márcia fosse a vida da festa. A maneira como minha família reagiu ao engano de meus pais foi o desenvolvimento mais gratificante. Membros importantes da família, alguns dos quais deveriam desempenhar papéis importantes na ocasião, deixaram de apoiar o casamento de Márcia. Eles podem não ter mais acesso ao lugar exclusivo que antes lhes era concedido devido a laços familiares. Até mesmo o negócio de roupas sofisticadas de um amigo da família encontrou inesperadamente conflitos de agendamento. As coisas saíram do controle em uma reunião de família no fim de semana passado. Minha mãe parece ter ficado ofendida quando alguém fez uma pergunta tola sobre as fotos do meu casamento. Por ciúme, ela lançou um discurso defensivo sobre como eu havia mudado depois de me casar e estava tentando destruir a família. O tiro saiu pela culatra, chocando muitos parentes que não estavam informados da situação e manchando ainda mais sua merecida reputação. E, especialmente irônico, que os esforços frenéticos dos meus pais para manter a fachada de família ideal estejam fazendo com que ela se desintegre. Cada vez que tentam racionalizar sua ausência no meu casamento, revelam mais sobre quem realmente são. As pessoas estão se tornando mais conscientes de seu engano enquanto tentam me retratar como o vilão. Os membros da família estão subitamente tomando partido, depois de terem sido imparciais. Recentemente, até o irmão do meu pai, que sempre se manteve calado para promover a união, pediu desculpas por não ter falado antes sobre como me trataram. Ele decidiu não comparecer a nenhum evento relacionado ao casamento de Márcia com sua família. Não sou obrigado a abordar nada disso especificamente, portanto, não o fiz. A realidade é que você está cuidando de tudo para mim. Quando Marcia e os meus pais tentam distorcer a história, normalmente acabam por revelar mais do seu comportamento prejudicial. Todos aqueles anos de silêncio e de tolerância ao seu comportamento para manter a paz acabaram por não ser mais do que um disfarce para a sua conduta. Meu marido disse isso da melhor maneira possível. Ao longo dos anos, construíram uma fachada de família ideal. Mas esta foi fundada na manipulação emocional e no preconceito e estava fadada a desmoronar-se. Pessoalmente, estou melhor do que nunca. Já não preciso de me preocupar em obter a aprovação dos meus pais e o estresse de gerir as emoções de Márcia desapareceu. Pela primeira vez na minha vida, não me preocupo em manter a imagem idealizada de sua família. Às vezes, a melhor vingança é deixar a verdade falar por si, em vez de agir. Sou grato ao Reddit por me dar coragem para defender a mim mesmo. Você não tem ideia do quanto seus conselhos e incentivo significaram para mim nesta jornada. Às vezes, você precisa ver como é o verdadeiro apoio familiar de estranhos que você conhece online. Obrigado por assistir.
Se você ainda não se inscreveu, faça-o e aperte o sino de notificação para ficar atualizado com mais histórias chocantes da vida real acontecendo ao seu redor.